Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Olá, gente querida que acompanha o programa Respostas para a Vida. Hoje, dia 27 de agosto de 2023, estamos no 13º domingo após Pentecostes. E eu, Esther, acolho vocês carinhosamente com o lema da semana registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Também em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, encontramos o registro. O Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. E também em João, capítulo 1, versículo 16, está escrito: todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a tua criação, assim inicia um hino cristão. É igualmente maravilhoso perceber que mesmo pessoas que nunca ouviram nada sobre Deus já possam usufruir da sua criação. Reconhecer nas estações do ano, no sol, na chuva e nos frutos da terra, o amor e a generosidade de Deus faz de nós pessoas agradecidas e comprometidas. Somos os jardineiros do Criador. Então eu convido você para uma palavra de oração. Oremos assim como Martinho Lutero ensinou. Querido Deus, querido Senhor, protege em graça os frutos do campo e do pomar. Purifica o ar, concede chuva e dias de sol a seu tempo. Permite que os frutos sejam bons. Não permitas que sejam envenenados, para que nem nós, nem os animais fiquem doentes. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Falar da tua perfeição.
Hoje, a leitura da nossa mensagem encontra-se registrada na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Essa carta, relativamente curta, ela tem um capítulo e ela vai dos versos 1 ao 25. Mas antes da leitura desse texto bíblico, vamos conversar um pouco. Já ocorreu com você uma situação assim? Você tem um amigo ou uma amiga, ou um vizinho, ou uma vizinha, ou um parente que passa a perna em você, ou que pisa na bola. E aí você fica muito decepcionado ou decepcionada, não é verdade? Perde a confiança e a relação de amizade fica muito prejudicada, não é mesmo? Mas, às vezes, é a gente que pisa na bola ou que decepciona um amigo, uma amiga, um vizinho, um parente, não é verdade? Essa relação é vice-versa. E é sobre esse assunto tão comum, não deveria ser, mas tão comum em nossas vidas, que o apóstolo Paulo relata aqui na sua pequena carta enviada a Filemon. Vamos conhecer esse relato? Então, eu vou ler para vocês, carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo 1, versículos de 1 a 25. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Veja só, eu vou ler essa carta para vocês, esse é a introdução da carta, e nós vamos conversando sobre os fatos. Combinado? O texto é uma breve carta, porém o conteúdo desta carta desafiava Filemon a uma grande atitude. Ainda que os nossos dilemas, os nossos desafios de hoje podem ser diferentes daquela época, nós somos chamados a agir com coragem no meio em que vivemos, assim como foi escrito no conteúdo desta carta, que desafiava Filemon a uma grande atitude. E a carta, como eu acabei de ler para vocês, começa dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Diferentemente das outras cartas do apóstolo Paulo, que sempre se apresentava como apóstolo de Jesus Cristo, porém, nessa carta é diferente. Ele enfatiza que é um prisioneiro de Cristo. Sim, e de fato ele está no cárcere, ele está preso e tem a sua liberdade privada por causa de evangelizar e anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Mas ele quer também lembrar e preparar Filemon com uma motivação bem específica. Vamos entender essa motivação continuando a nossa leitura. Assim diz o apóstolo: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, ou seja, de Filemon, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos.
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. E não nos esqueçamos, né, que lá na casa de Filemon era onde ocorriam os encontros, ou seja, a igreja, conforme o versículo 2 diz, a igreja que está em tua casa. Como dissemos anteriormente, Paulo escreve essa carta com uma motivação bem específica, que Filemon aceite em sua casa, no seu vínculo de igreja ou de comunidade, agora o Onésimo. Vamos ver como é esse relato? Pois bem, e continua Paulo, né? Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, Filemão, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vejam, ele está pedindo uma atitude de Filemão quanto ao seu escravo Onésimo. Onésimo, que antes era escravo de Filemão, e de lá saiu fugido, mas que agora é filho de Deus, pois foi resgatado por Jesus Cristo, ou seja, irmão de Filemão da família cristã. Que pedido ousado, vocês não acham? Na verdade, eu diria, um pedido complicado. Há mais coisas em jogo do que apenas aceitar um favor. Há um desafio social que podemos abordar em 3 temáticas. Ainda um pouco mais sobre o nosso texto. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, quer dizer, Onésimo foi afastado de Filemão, a fim de que o possuísses para sempre. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanime-me o coração em Cristo. Vejam, nós estamos falando desse pedido inusitado, ousado, até complicado, que o apóstolo Paulo está pedindo a Filemão para aceitar Onésimo. Agora, não mais como escravo, mas como irmão na fé. Vejam como isso. E além de irmão na fé, o receber em sua casa, porque a igreja naquela época era na casa de Filemão.
Então, vejamos 3 temáticas. Primeiro, as nossas relações precisam do amor de Deus. Onésimo era escravo de Filemon, que fugiu e provavelmente levou consigo algum dinheiro. Na carta, dá para entender que esta fuga causou prejuízo ao Filemon. Esse Onésimo agora teve a graça de conhecer Jesus Cristo e aceitou a mensagem da salvação. Inclusive, Paulo diz que ele gerou a Onésimo enquanto estava preso. Ou seja, agora Onésimo é como um filho na fé. Paulo tem participação na vida de fé desse escravo e agora quer ajudá-lo a acertar esse passado. Tanto que na carta aparece que nem Paulo, nem Onésimo, nem Filemon vivem com o senhorio sob as leis, mas vivem debaixo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, é nessa perspectiva que Paulo apela a Filemon, pois quando compreendemos a mensagem da salvação, nós somos transformados pelo poder do próprio Deus. Paulo pede que Filemon aceite Onésimo, não por obrigação, mas que ele faça isso livremente. Paulo lembra que o amor de Deus, o Pai, precisa ser presente em nossas relações. De maneira sutil, a carta introduz esse assunto muito importante. Segundo aspecto, nossa fé perpassa a nossa vida prática? Por que o pedido de Paulo era tão ousado? Porque aceitar Onésimo em sua casa, agora como um irmão na fé, desafiava a sociedade da época, que mantinha escravos e senhores. Talvez hoje não seria mais um desafio, mas ainda em nossas sociedades temos escravidões, nós temos discriminações. Quem paga a conta pelo prejuízo? O apóstolo Paulo, no entanto, escreve de próprio punho: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa, conforme nós lemos Filemon 1, 18 e 19. Neste caso, Paulo faz questão de assumir o prejuízo causado pelo escravo fujão, porque sabe que esse prejuízo material agora não importa mais. Uma vez que Onésimo tem sua vida entregue ao Senhor, essa a maior libertação que já poderia ter acontecido. Terceiro e último aspecto. Quem paga o nosso prejuízo? Nós somos pecadores. Vivemos por natureza longe daquele que nos criou, longe da vontade e da obediência de Deus. Isso acontece porque Adão e Eva desobedeceram a Deus e, portanto, o pecado faz parte da nossa vida. Por ser santo, Deus não consegue conviver com o pecado. E o que seria da nossa vida se não tivéssemos o perdão dessa culpa? O que seria da nossa existência sem o amor de Deus por nós? Com certeza, estaríamos perdidos. Louvado seja Jesus, que nos redimiu na cruz. Ele pagou o prejuízo da nossa culpa, para que não vivamos mais escravos do pecado, envolvidos na dor, sofrimento e morte. Jesus Cristo nos liberta do jugo da escravidão e nos oferece nova e abundante vida, conforme João 10, versículo 10. Eu termino com os versículos de 21 a 25, ainda da carta do apóstolo Paulo, que termina da seguinte forma, as últimas saudações. Certo como estou, diz Paulo, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído,
Ou seja, ele também queria ir lá ver o Filemão. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Também assim, aceitem essa bênção, que nós possamos viver corajosamente a nossa fé em Jesus Cristo, que o amor de Deus seja visível em nossa vida, em atitudes e ações concretas, e que possamos viver na liberdade que Cristo nos oferece. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Respostas para a Vida quer parabenizar você, querido amigo, querida amiga, que está de aniversário neste mês de agosto. Você que completa mais um ano de vida, ou mais um aniversário de batismo, ou mais uma celebração de suas bodas de casamento, a nossa equipe quer desejar que a tua fé em Cristo cresça mais a cada dia, que a força do Senhor te defenda, a sabedoria do Senhor te ensine e que Ele encha a tua vida de amor, paz e alegria. Que em sua infinita bondade, Ele, o Senhor, te abençoe, te inspire e te dê muita saúde. Feliz e abençoado aniversário. Parabéns. Nós escolhemos esse bonito hino para você. Vamos louvar ao Senhor? Gostaria de convidar você a conhecer
A nossa comunidade que fica na Rua Boa Vista, número 36, no bairro da Boa Vista. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã. É uma grande alegria ter a sua presença conosco. Também gostaria de convidar você a curtir as nossas redes sociais. Instagram, vslb.limeira. Na página do Facebook, Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira. Lá você encontra mensagens diárias, preparadas para o nosso aprendizado na fé. Assim, chegamos ao final deste programa e eu desejo um feliz e abençoado domingo e semana e até a próxima edição do programa Respostas para a Vida.